Na nossa casa aos sábados, onde nós temos a evangelização infantil e crianças de 0 até pré-adolescentes de 14 anos. Nós temos diversas atividades lúdicas aqui voltadas ao ensino do Evangelho, bem como alguns pontos da doutrina espírita. E também, para quem não conseguir vir aos tratamentos que nós fazemos às quartas e às sextas, nos sábados também nós temos o Evangelho, bem como o atendimento aos passes. Então, como eu costumo dizer, aos adolescentes de 0 a 99 anos, aos sábados nós temos atendimento. Tá certo? Vamos então nesse momento nos desligarmos da nossa rotina, buscando elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, nos conectando com os amigos espirituais que estão presentes aqui conosco, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos, para mais uma vez podermos refletir sobre o Evangelho do Cristo, para mais uma vez termos os benefícios do passe, uma palavra consoladora, de um momento de paz conosco mesmo. E assim, agradecidos, pedimos licença para dar início às reflexões do Evangelho da noite de hoje, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações da vida, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é Sede Perfeitos. Nós vamos refletir sobre o item 8, que é uma orientação dos Espíritos. E o título é A Virtude. É uma psicografia. Eu vou tentar falar em francês, apesar de não ter conhecimento nenhum de francês. Do espírito François Nicolas Madeleine, que foi um cardeal em Morlot, em Paris, psicografia em Paris, no ano de 1863. Antes da gente dar início à reflexão desse texto, é importante lembrar para quem ainda não tem conhecimento sobre o Evangelho, que geralmente os capítulos do Evangelho são divididos em 3 partes. Primeiro há uma passagem de Jesus, ou várias passagens do Cristo. Dentro dessas passagens você tem um breve comentário de Kardec, e depois Kardec reúne várias psicografias que tratam sobre aquela temática do capítulo. Então nós vamos refletir hoje só sobre um item que pertence ao que a gente chama de orientação dos espíritos, que é um texto desse François chamado A Virtude, que vai discorrer só sobre esse tema virtude. Tá? Então sugiro que, além das reflexões que eu fizer aqui, vocês possam também estar consultando para vocês entenderem o que ele quis trazer para nós por meio dessa psicografia. E como a gente vai falar em virtude, acho que a primeira coisa que devemos saber é o que é virtude. O que é ser virtuoso ou ter uma virtude? E aí eu fui, obviamente, não quero revelar a minha idade, mas na minha época a gente fazia, né? Ia lá na biblioteca, eu até cabulava aula para a biblioteca, achava legal a biblioteca. Não tinha chat GPT ainda para me dar resposta. E buscava o dicionário Aurélio, que era o mais famoso, né? Era o dicionário mais gourmetizado, assim. E aí eu fui no dicionário Aurélio e fui pesquisar o que é virtude. O que Aurélio diz sobre virtude? O que é uma virtude?
segundo o dicionário, é qualidade moral que leva a pessoa a agir de acordo com o bem, a honestidade e os bons costumes, disposição constante para praticar o bem. Esses são os significados da ideia, do conceito de virtude, que é uma qualidade moral. Então aqui já diz, mesmo no dicionário Aurélio, já diz, se é algo moral, é do espírito. Virtude é algo que pertence ao espírito, que é adquirido pelo espírito, que leva a gente a agir de acordo com o bem. Ou seja, não há possibilidade de não ser diferente. Virtude é uma qualidade moral, ou seja, que o meu espírito tem, que me leva a fazer as coisas boas. A honestidade, aos bons hábitos, costumes. Então, é uma disposição constante para praticar o bem. Então, não existe meia virtude. Não existe relativizar virtude. Virtude é virtude. Esse é o dicionário Aurélio que está dizendo. E o que o nosso amigo François aqui nos diz? Ele define a virtude como o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Importante falar esse homem de bem, porque nós temos também no Evangelho um texto chamado O Homem de Bem, que não é tema daqui, mas também sugiro que vocês leiam e depois tirem as suas conclusões para entender o que os Espíritos falam em relação ao que é ser um homem de bem, para associar o que significa o que o François diz aqui em relação ao que é ter virtude. Então, para mim entender que a virtude são as qualidades de um homem de bem, eu fui buscar quais são essas qualidades que nós podemos dizer que existe um homem de bem, que há um homem de bem. E aí, com base na busca do Evangelho, segundo o Espiritismo, eu enumerei aqui algumas qualidades de um homem de bem, ou algumas virtudes. A primeira delas é ser caridoso. O que é uma pessoa ser caridosa? Lembremos lá, para quem já me viu falar outras vezes, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é caridade segundo Jesus. Não fala assim, o que é caridade por caridade. Ele pergunta o que é caridade segundo entendia Jesus. E aí ele fala assim, ó, benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios e perdão das ofensas. Para memorizar, lembre BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, benevolência para com todos é o quê? Você buscar fazer o bem para todos, sem distinção. Indulgência para com os defeitos alheios, ou seja, entender que cada pessoa tem as suas qualidades, bem como tem os seus defeitos. É compreender os defeitos das pessoas. E perdão das ofensas. Perdoar aquelas pessoas que fazem mal para nós. Esse é o conceito de caridade de um homem de bem. É o conceito de caridade segundo entendia Jesus, como está no Livro dos Espíritos. Vamos lá, o homem de bem vive só de caridade? Não. Está aqui uma outra qualidade, uma outra virtude de um homem de bem. Ele ser laborioso. O que é laborioso? Eu anotei aqui, que valoriza o trabalho, age com dedicação e esforço, tem disciplina e seriedade nas coisas que faz. Então, para você ser uma pessoa virtuosa, além de caridoso, você tem que ser laborioso, valorizar o trabalho. E o que diz no Livro dos Espíritos em relação ao trabalho? Qual o papel do trabalho? Os Espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural. Todo ser vivo trabalha.
que pode, inclusive, se esquivar do trabalho é o ser humano. Nenhum outro animal consegue se esquivar do trabalho. Se o leão, a leona sair para caçar à noite, o que acontece? Morre de fome. Se o João de Barro não construir a casinha dele, o que acontece? Acaba a espécie. Trabalho é uma lei natural, é uma necessidade vital. Tudo que nós fazemos do ponto de vista material na Terra está condicionado ao trabalho. Nós só trabalhamos para nós sobrevivermos. É uma condição. Se nós estamos usando roupas, temos um pouco de conforto hoje, acesso à informação, toda uma estrutura material, ela é resultado de um trabalho. Tudo é resultado de um trabalho. Então, ser laborioso não é só trabalhar, mas dar valor ao trabalho, entender que o trabalho é uma condição de progresso, não só material, bem como espiritual, porque todo esforço que você fizer, do ponto de vista material, você também vai estar desenvolvendo pontos morais. Como assim, Ronaldo? Vai ter um amiguinho do trabalho chato, você vai ter aquele cliente que vai te xingar, vai ter o patrão que vai testar sua paciência, entendeu? Vai ter invejoso. O trabalho é essencial para despertar as relações, não só materiais, mas as relações sociais. Eu não sou nenhum especialista na área, mas eu ouso dizer que boa parte do nosso estresse se dá pelo trabalho. Boa parte dos conflitos sociais que nós temos no nosso dia a dia se dá no trabalho. Por uma questão óbvia, é onde nós passamos mais o tempo. Não é verdade? Então, valorizar o trabalho, agir com dedicação e esforço, se empenhar naquilo que você faz. Ter disciplina. Disciplina é uma virtude. Disciplina não é demérito. Disciplina é virtude. Eu sei que muitas palavras hoje em dia andam sendo distorcidas, né? As pessoas entendem disciplina como opressão. Não, disciplina é uma virtude. Seriedade também é uma virtude. É como Kardec também diz no Livro dos Espíritos: só teremos uma sociedade séria quando cuidarmos de assuntos sérios. Sem seriedade, vira tudo oba-oba. Então, ser laborioso é uma virtude. Ser sóbrio é uma outra virtude. O que é ser sóbrio? É ser prudente, é evitar excesso, é você controlar desejo, é você ser sensato com as coisas. Sóbrio vem de sobriedade, você ter sobriedade. Hoje está muito mais fofinho falar, olha, ter equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é muito limitado esse conceito. Ser sóbrio abrange muito mais comportamentos do que equilíbrio emocional. Então, ser prudente, avaliar as coisas com clareza, evitar excesso, ter controle. É ser sóbrio. Então, sobriedade também é uma das características, uma das virtudes que leva ao homem de bem, de acordo com o texto do Evangelho. E esse daqui é o mais importante. E é um grande problema que nós enfrentamos hoje, todos nós, conosco na condição de espíritos, bem como na sociedade, que é ser modesto. O que é ser modesto? É ter modéstia, ter humildade, simplicidade, discrição, viver sem arrogância e ostentação. O que é viver sem arrogância e sem ostentação? O que é a ostentação? Está no dicionário também. Ostentar é você querer ser o que não é e querer ter o que não pode ter. Isso é a palavra ostentação.
Então é importante a gente destacar a modéstia. É uma das grandes chagas que nós temos hoje. Por quê? Porque quem não busca ter a modéstia, ter simplicidade, humildade, o que é humildade? Sempre repito aqui, é reconhecer as suas limitações. Humildade não é, olha, eu tenho dinheiro, mas eu não me esnobo. Não tem nada a ver isso com humildade. Isso é só para jogador de futebol que dá entrevista. A humildade é muito mais que isso. Humildade é você reconhecer as suas limitações. Olha, eu não posso isso. Eu não tenho condições disso. É difícil no mundo que estimula a competição, né? A vaidade, o ego. Você fala, não, desculpa, meu limite é aqui, ó. Meu limite é aqui, eu não sirvo para ser jogador de futebol. Não tenho perfil. Agora, se eu quiser ostentar, eu vou lá comprar uma chuteira rosa e vou jogar bola. Isso é ostentação. Ou seja, eu não escuto as minhas limitações, eu não tenho humildade de entender as minhas limitações, que eu não posso ser um jogador de futebol. Mas eu posso imitar. Eu posso ostentar. Então, quem não tem modéstia, automaticamente ostenta. Automaticamente é o arrogante. Então, obviamente, ele não pode ser um homem de bem, um homem virtuoso. Porque a virtude, por si só, ela não gosta de se exibir. A pessoa que é virtuosa de verdade, ela não gosta de se exibir. A virtude é algo do espírito, é sentido pelo espírito. A virtude geralmente busca o anonimato. Ela foge da ostentação. Ela foge da admiração. Ela detesta pessoas apontando o dedo para ela. A pessoa virtuosa não gosta disso. Na história nós tivemos muitos personagens da nossa história que foram pessoas virtuosas, mas elas se escondiam e muitas vezes ignoravam a sua condição de virtude. Ela não se importava, porque elas tinham mais o que fazer do que ficar exibindo virtudes. Até porque as pessoas que possuem verdadeira virtude jamais se exibem. A pessoa que tem virtude, ela segue a sua aspiração independente da opinião dos outros ou da visibilidade que ela tem socialmente. Isso pouco importa. Independente da condição social que ela tem. Porque ela pratica o bem para o próximo e para ela com total desinteresse e com completo esquecimento da condição que ela tem. Porque a virtude independe de condição social, de condição econômica, independe de rótulo social, de religião, de gênero. E volto a repetir, a virtude é uma condição do espírito. É intrínseco ao espírito. Desenvolver a virtude é responsabilidade única e exclusiva de cada um de nós. O convívio entre as pessoas pode ajudar, mas jamais pode decidir se você vai ser virtuoso ou não, porque é uma escolha pessoal. E mais do que isso, ser uma pessoa virtuosa é ser uma pessoa evangelizada. Por que evangelizada? Que busca seguir o Evangelho, a Boa Nova, as leis divinas, como nós chamamos no Espiritismo. O Evangelho é um caminho que nós temos justamente para quê? Para desenvolver as nossas virtudes, para buscar o bem que está latente dentro de nós. E por que o Evangelho? Porque é o caminho seguro e eficaz. Não é seguindo o que eu estou falando aqui que as pessoas vão ficar virtuosas. É seguindo Cristo que elas vão ficar virtuosas.
É estudando o seu evangelho e principalmente observando os seus exemplos. Porque o Cristo foi a virtude em pessoa. Como nos diz no livro dos Espíritos, é o exemplo mais perfeito de espírito que nós tivemos aqui na Terra. Kardec pergunta qual que é o guia modelo que nós podemos ter aqui na Terra, né? Qual que é o espírito top das galáxias, vamos dizer assim? A resposta é essa, Jesus Cristo. É simples assim. Não tem outro caminho. Ah, mas o Buda, legal, o Buda, espírito virtuoso. Ah, mas São Francisco, outro espírito virtuoso. Chico Xavier, outro espírito virtuoso. Mas ambos se resumem em Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo a ser seguido. Ele é o caminho mais eficaz e seguro. E por quê? Vamos lá, o que Jesus nos ensina? Qual que é o maior mandamento que ele nos coloca para nós? Amar a Deus, obviamente, sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Sem personalismos, sem ostentação, sem aparência, sem narcisismo. O que é o narcisismo? Narcisismo vem de Narciso, né? Mito grego. Narciso era casado com uma deusa. Aí um dia estava andando no lago, viu a imagem dele refletida no lago e se apaixonou. Largou a deusa, ele se apaixonou por ele e ficou lá na beira do lago. E ficou tão apaixonado por ele, chegou tão perto, tão encantado que estava com a sua imagem. O que aconteceu com ele? Caiu e morreu afogado. Quando a gente fala sem personalismo, sem narcisismo, é sem se preocupar com o ego, sem se ofender com qualquer mimimi, sem achar que o mundo gira em torno de você, que as pessoas estão conspirando contra você, que o mais importante é o seu sentimento em relação aos outros. Isso é falar sem narcisismo. Porque no final das contas, todo narcisismo morre afogado no seu próprio ego. O que mais que Jesus nos ensinou? Buscar a Deus, que é o nosso Criador. Entender a justiça divina, a bondade divina, a sabedoria divina. Saber que nós somos criados por algo maior que nós não sabemos explicar, mas que nos criou com um propósito. E nós não estamos na Terra aqui para passear, apesar que é gostoso, mas nós não estamos na Terra para passear. Nós temos um propósito aqui, moral, desenvolver virtudes. Outra coisa que Jesus deixou que é importante, olha que consolador, eu sempre falo isso, é que a vida continua, que a vida é eterna, que o corpo físico vai ficar aqui, só que o nosso espírito vai ter uma outra roupagem, um outro corpo, em outro lugar, e as coisas vão continuar. Nós não vamos tocar harpa, vamos trabalhar, e a coisa vai continuar. Queria ir para o céu também, ficar lá de boa, sabe? Tirar umas férias, poder assim, né? Usar a linguagem espírita, né? Volitar pelos países, né? Tomar um bom vinho em Portugal, um champanhe na França, acender um charuto assim, ficar olhando para a Torre Eiffel, todos que delícia. Mas não é assim. As coisas vão continuar. O corpo vai ficar, mas o espírito vai ser o mesmo. As mesmas virtudes que você desenvolveu, bem como os mesmos defeitos que você tem, nada vai mudar. Ninguém vai se santificar. Todos nós vamos continuar a vida do jeito que é. Só vai mudar o corpo. Vamos se despedir de alguém aqui, né? Se separar de alguém aqui. Mas às vezes vai continuar, ó. Sem mágica. Então Jesus nos traz isso, a continuidade da vida, a fé no futuro, a esperança. Porque seria muito chato se tudo virasse pó. Ah, eu ia torrar. Você acha que eu estaria perdendo meu tempo aqui se eu soubesse que ia virar pó? Eu estava no boteco tomando uma. Que vida é essa sem sentido se tudo vai virar pó? Eu estou fazendo o que aqui?
Só filosofando? Não, óbvio que não. A certeza da vida após morte é que nos dá incentivo para a gente viver. Porque se tudo vai virar pó e todo mundo é igual, após a morte, por que eu nasci? Qual que é a lógica? Esse Deus tem um problema, não tem? Se fosse assim. O que mais Jesus ensina além da vida pós-morte, na continuidade da vida? Ele, pelo seu exemplo, faz a gente nos desprender do orgulho e do egoísmo. Quando a gente sente uma unha encravada e se vitimiza por causa disso, a gente olha, poxa, ele teve os pés e as mãos encravadas numa cruz. A dor que ele sentiu não é nada perto da minha. Porque a humilhação que ele viveu não é nada perto daquele chefe desequilibrado, narcisista, que está me enchendo o saco. A ingratidão que ele sofreu dos próprios apóstolos que conviveram com ele não é nada perto daquele familiar que está me enchendo o saco. Não que você tem que ficar aceitando o familiar fazendo o que quer de você, mas você não vai se incomodar, dar tanta atenção, gerar seu desequilíbrio por algo que teoricamente passa e você nem percebe. Então ele ajuda, por meio do seu evangelho, do seu exemplo, a nos desprender do orgulho e do egoísmo, que é muito latente em nós. Se entregar na cruz para nós é uma prova de desprendimento total, né? É o que eu sempre brinco. Quem teria coragem aqui? Eu estaria atacando pedra em Pôncio Pilatos. Eu não ia carregar uma cruz na minha cruz. Eu teria brigado com todo mundo chariano. Teria matado meio mundo antes de morrer. A Ariana é só um detalhe, tá? Não acredito nisso. O que mais? Ele nos protege. Seu exemplo, o seu evangelho protege da vaidade. E ele sempre exalta o quê? Que é possível para todos nós. Jesus não ficou lá, vou usar uma gíria meio vulgar, pagando o sapo para a elite lá do Sinédrio, né? Não ficou lá admirando o fariseu. Ele foi atrás do pescador, da adúltera que pecou, do leproso, do publicano que era discriminado, do mendigo que pedia esmola. Ele não ficou bajulando status, né? Como a maioria de nós fazemos, né? Então, o Evangelho é o nosso único caminho. Porque faz a gente nos desprender daquilo que é inimigo da virtude, que é a vaidade. O que é a vaidade? E por que a vaidade é inimiga da virtude? Porque a vaidade faz a gente se gabar de virtudes que nós não temos. A vaidade, do ponto de vista real, ela quer enaltecer uma virtude que nós não temos. E isso é um sinal de fraqueza. A pessoa vaidosa é uma pessoa fraca. Porque ser bom não é motivo de mérito. Ser bom é um dever com Deus. É um dever conosco na condição do nosso progresso espiritual. E não mérito e privilégio de ninguém. As pessoas confundem muito vaidade com cuidado. É diferente. Eu faço a minha unha. Que pessoa vaidosa. Não, não é vaidosa, ela é cuidadosa, ela está cuidando da unha. Pinta a barba, pô, legal. Isso é cuidado, não é vaidade. A vaidade é inimiga da virtude. A vaidade é quando você se gaba de uma virtude que você não tem. Entende a diferença? Nem Cristo perdoou a vaidade. Porque quando chegaram para ele
e falaram: nossa, como o senhor é bom. Ele falou: bom? Ninguém é bom senão meu Pai que estás no céu. Bom, não venha provocar meu ego aqui não. Bom, ninguém é bom. Bom é só meu Pai que está no céu. Nesse texto do François, eu retirei um trecho aqui, que ele diz o seguinte: mais vale poucas virtudes com modéstia, do que muitas com orgulho e vaidade. Mais vale você ter virtudes, poucas que sejam, mas virtudes sinceras, que são suas realmente, do que você fingir virtude. Muitas vezes nós temos o que chamamos de hábitos e não virtudes. Vou dar um exemplo prático. Virtude é diferente de hábito. Um clima de Copa, vai. Está todo mundo em clima de Copa, vai entender mais fácil. Existe a diferença entre você ter o hábito de treinar para jogar futebol todo dia, do que você ter a virtude de ser um atleta. Tem uma diferença. O hábito de treinar, muitas vezes forçadamente, porque você não quer, mas você faz porque faz parte do seu trabalho, não significa que você tenha a virtude de um atleta. A Copa do Mundo acho que está muito clara nesse sentido. Você vê que a maioria dos jogadores que estão se destacando na Copa são jogadores mais velhos. Porque eles já carregam a virtude de serem atletas. Enquanto os mais novos, muitas vezes, não estou generalizando, obviamente, tratam o futebol apenas como um hábito, sem força de vontade. E você vê no comportamento, né? É interessante, eu não sou da área de comportamento, psicologia, longe disso. Mas eu acho interessante você ver o jogador depois dando entrevista coletiva, assim, sabe? O jeito, o ego, ganhando ou perdendo. Deus vê nas mais diversas situações. E Jesus combateu isso. Jesus, quando pegava os fariseus e os escribas, ele não tinha piedade de denunciar o mal. Ele chamava eles de raça de víboras. Por que pregam o bem se não o fazem? Era isso que Jesus dizia. Raça de víboras. Por que pregam o bem? Por que falam sobre o bem se vocês não fazem? Hipócritas. Não sou eu que estou dizendo, Jesus dizia isso. Porque a falsa virtude faz parte do orgulho do ser humano. E foi pelo orgulho que a sociedade, até hoje, se desmantelou. É pelo orgulho que os espíritos se perdem sucessivamente. E vai ser apenas pelo inverso do orgulho, ou seja, pela humildade, ou seja, reconhecendo as suas limitações, sabendo quem você é e da onde partir, que você vai se redimir. Também está no Evangelho, está no texto do François, essa frase. Então, ter virtude é você buscar desenvolver as qualidades de bem que está dentro de você. Porque nossos atos de bondade, as nossas verdadeiras virtudes, a gente não precisa mostrar para ninguém. Nem para Deus. Porque Deus já vê. Entende? O orgulho e a ostentação é o inverso da virtude e da modéstia. E são os piores inimigos para o nosso progresso moral. Porque geram um outro comportamento
que destrói a maioria de todos nós, que é a hipocrisia. O que é hipocrisia? É a virtude aparente. Você parece, mas não é igual o Denorex, né? Na época tinha um comercial assim. Você parece, mas não é. São as virtudes aparentes. No livro Fonte Viva, Emmanuel, por meio de Chico Xavier, desculpa, Fonte Viva não, Estuda e Viva, fala sobre virtudes aparentes. E ele diz o seguinte, virtudes aparentes, metais comuns no homem, que se alteram ante a ventania das ilusões. Ou seja, a virtude é aparente. Ela vai se alterar, porque não faz parte do seu espírito. Você vai mudar. Você é bom até pisar no seu pé. Na hora que pisar no seu pé, você arranca uma faca e rasga a pessoa no meio. Isso não é bondade. Nós somos bons até a página 2. Então isso ainda não é virtude. Bondade não é uma virtude. Você vive uma virtude aparente. Que é os metais comuns dos homens. Ou seja, fala aqui, o homem ainda não é bom, não. A virtude do homem é aparente. Né? Se altera na primeira ventania das ilusões. Se apaixonado pela pessoa, até a pessoa pisar na bola com você. Pisar na bola com você, ela vira seu algoz. Não é assim? Funciona? Então a gente vive de virtudes aparentes. O que são as virtudes reais, segundo Emmanuel? Metais preciosos do espírito. Você ama a pessoa independente de tudo, sem flexibilizar seu sentimento. Quer ver? Que não se corrompe ante as lufadas das tentações humanas e da vida eterna. Ou seja, pode acontecer tudo, você já tem aquilo como virtude. Nada vai te abalar. Porque aquilo já faz parte do seu espírito. Você não vai precisar usar as personas, já que falamos de mito, né? Vamos falar das personas. Você não vai precisar usar uma máscara para cada situação. Porque você já adquiriu virtude. Então você tem uma máscara só, é você mesmo. Entendeu? Porque, como eu sempre disse aqui, a virtude real é um atributo do espírito. Não que vocês esqueçam disso. Individual e intransferível. Ninguém compra virtude e nem vende virtude. A gente compra e vende aparência, virtude não. Uma outra questão também que faz a gente identificar quando nós temos virtude de algo que não temos. É a satisfação íntima. Quando a gente pratica o bem. É tão bom quando a gente pratica o bem de uma coisa que você está pensando sem interesse. E aquela coisa dá certo, você fala, nossa, eu estou tão feliz porque isso deu certo. Isso é uma virtude. Porque você, naquela situação, você focalizou naquilo e aquilo deu resultado. Agora, como é que a gente sabe que essa sensação de bem é verdadeira? Quando ela não se exterioriza. Quando ela não é feita para você colher elogios. Quando ela não é feita para despertar o seu ego. Né? Você vê, vou dar um exemplo básico. Você vai lá e auxilia vai num sanatório e auxilia lá dezenas de irmãos necessitados. Tá? Você sai feliz, fala, puxa, eu estou tão feliz de ver, de eu estar participando disso, de fazer alguém sorrir, tal, né? É tão gratificante para mim, não é verdade? Aí você dá 5 minutos, licença, tá? Eu no sanatório tal, hashtag ame o próximo. Esqueci o biquinho. Isso é virtude ou ostentação? A sua satisfação é íntima ou você precisa exteriorizar para o outro que você está fazendo bem? Para alimentar o seu ego. Ah não, mas isso daí tem uma palavra muito fofinha para justificar isso.
Não, é amor próprio. Ai, amor próprio, imagina, eu fiz isso daqui para mostrar, para servir de exemplo para as pessoas. Quer servir de exemplo para as pessoas? Morre na cruz. Quero ver se é bom mesmo. Aí eu quero ver se serve de exemplo. Eu estou fazendo essa hashtag aqui para incentivar as pessoas, sabe? Porque eu sou um missionário do bem, formoso, fofinho. Quer servir de exemplo? Meu exemplo morreu na cruz. Não fez nenhuma hashtag, nem ganhou like. Então, a satisfação da virtude de você fazer o bem, ela só vale de verdade quando ela não se exterioriza, quando ela não busca elogio, não busca aplausos. Chico Xavier, ele tinha o hábito de repreender as pessoas que o enchia de elogios. Ele não gostava. Ele não gostava. A pessoa ficava lá beijando muito a mão dele. Ai, Chico. Ficava bajulando, elogiando ele demais. Ai, Chico, como eu faço para ser médio igual a você? Sabe? Ficava cheio de mimimi. O Chico detestava aquilo. Né? Tem até uma história rápida que eu vou contar, que o tempo está passando muito rápido também. Todo mundo perguntava para ele, Chico, como eu faço para ser médio? Como eu faço para ser médio? Um dia ele se enfesou e falou assim, poxa, é engraçado, todo mundo pergunta como eu faço para ser médio. Ninguém me pergunta como faz para ser bom, né? Todo mundo quer só ostentar a mediunidade, né? Como se a mediunidade fosse a coisa mais importante para o espírito evoluir. Tem um outro espírito também, eu gosto muito da leitura dele, chama Inácio Ferreira, que era um amigo do Chico Xavier. E ele costumava dizer assim, quando ele recebia muito elogio, para de me elogiar e inflamar meu ego. Porque quando vocês inflamam meu ego, pode ser muito perigoso para vocês. Não sei se vocês entenderam a jogada. Não mexa muito com o meu ego. Porque se o ego inflar demais, eu vou virar um narcisista e vou domar vocês. Eu quis dizer isso. Então, por outro lado, também a gente não pode ser tão bruto, né, Ronaldo? E achar que todo bem que a gente faz, a gente não possa ter o direito de ficar feliz. Lógico que nós podemos ficar felizes, porque felicidade também é uma condição do espírito. A virtude é uma qualidade do espírito e a felicidade é também um atributo do espírito. Então, quem é virtuoso de verdade fica feliz de verdade. Porque ambas fazem parte do espírito. E só há virtude e felicidade quando nós fazemos o bem. O mal não traz felicidade. O mal escraviza. E a gente não pode confundir felicidade com alegria. Alegria é sensação. Felicidade é sentimento. Eu posso estar alegre porque eu matei aquele coisa ruim que me encheu o saco. Posso ficar alegre? Isso é felicidade? Não. Felicidade só se tem com o bem. Alegria não. Você pode ter alegria de qualquer coisa. Eu estou alegre hoje porque sabe aquela pessoa que me ferrou? Mas você está alegre? Estou. Então isso não é felicidade. Felicidade é o bem. Alegria você pode ter alegria por momentos felizes, que infla seu ego, ou não também. Mas como você pode ter por mal. Então não confunda nunca a felicidade com a alegria. Felicidade é um atributo do espírito, uma conquista do espírito. A alegria você tem toda hora, alegria, tristeza, choro, sorriso. Porque são atributos da matéria, da sensação que nós temos. Então a gente não pode confundir alegria com felicidade. A gente tem esse hábito, né? A gente pode ficar feliz voltando para a Copa, vendo aquele time que você não gosta perdendo. Você está vendo a desgraça do outro e está feliz com isso. Feliz não, alegre, né? Olha eu confundindo, tá vendo? E para a gente finalizar, gente, porque o tempo está dando, eu vou dar um pensamento do livro chamado Evangelho de Chico Xavier. São várias anotações do Chico Xavier sobre vários temas, tá? E o que ele fala sobre a questão de virtude. Olha que interessante. Fica só para reflexão, não vou falar mais nada depois que eu ler aqui. No meu ponto de vista, né, dizia Chico, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a do perdão.
Perdoar exige um esforço de autossuperação muito grande. Emmanuel me diz que quem aprende a perdoar tem caminho livre pela frente. Creio que por este motivo a derradeira lição de Jesus para a humanidade foi o do perdão. Ele a deixou por último, esperando o momento em que pudesse exemplificá-la. É claro que ele se referia ao perdão em diversas oportunidades, mas na hora da cruz, padecendo toda espécie de humilhação, o ensinamento do perdão foi gravado a fogo na consciência da humanidade. Ninguém sofreu e perdoou como ele. O espírito que adquirir a virtude do perdão não achará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. E aí nós ficamos com a reflexão do Chico. Boa noite a todos. Vamos então nesse momento agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos, refletindo sobre o seu Evangelho. Agradecer por esta casa, que nos dá o espaço e a oportunidade de estarmos aqui toda semana, podendo fazer parte dessas reflexões, desse aprendizado. Agradecer os trabalhadores desta casa, que dedicam o seu tempo, buscando dar amor, afeto, atenção a todos que por aqui passam, encarnados e desencarnados. E assim unidos, nessa psicosfera de agradecimento, junto com a equipe espiritual presente aqui conosco, pedimos ao nosso Pai Maior, que possa, por meio dos espíritos amigos, nos enviar energia de paz, de conforto, e que essas energias possam perpassar o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, trazendo equilíbrio em nossas células, revigorando os nossos órgãos, trazendo paz em nossos pensamentos, em nossas emoções. E que essas energias se transformem em luz. E que essa luz possa, por meio de nossos pensamentos, ir até os nossos lares, buscando cada espaço do nosso lar, a todas as pessoas que ali estão, limpando a psicosfera de nossa casa, que infelizmente nós ainda poluímos com os pensamentos negativos. E se nossa casa tiver algum irmão desencarnado que não tem o propósito do bem, que ele possa ser encaminhado para o local necessário de acordo com o seu merecimento. Que a luz da nossa casa possa se multiplicar e até a casa dos nossos familiares, filhos, pais, a todos aqueles amigos também que haja necessidade, que esteja em nosso pensamento nesse momento, que eles possam receber essa luz também, de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. Que essa luz se multiplique nos locais de trabalho, onde buscamos ganhar o pão de cada dia, e que possa envolver todo o ambiente, toda a psicosfera desse lugar, e atingir a todos que por aqui estão, mesmo aqueles irmãos que nós ainda não aprendemos a compreender. Que essa luz também se espalhe por todos os necessitados nos hospitais, nos sanatórios, aos moradores de rua, a todos aqueles que possam estar recebendo nesse momento, de acordo com a sua necessidade e seu merecimento. E assim voltamos o pensamento desta sala, buscamos respirar fundo, sentir o nosso corpo, os nossos pés, as nossas mãos, sentir a energia desta casa, a presença dos nossos amigos. E mais uma vez agradecer pela oportunidade de estarmos aqui hoje, pedindo ao Pai que nos dê força, persistência, para que possamos estar aqui também na semana que vem, podendo refletir sobre o Evangelho do Cristo. E mais que isso, que
possamos refletir e praticar o Evangelho do Cristo a cada dia. E assim, gratos, pedimos licença para a equipe espiritual desta casa, para encerrarmos as reflexões do Evangelho do dia de hoje, louvando a Deus a prece do seu Filho, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, e livra-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.